A estrutura hierárquica das empresas facilita o ganho de eficiência. Porém, com o tempo e o maior porte da empresa, ela passa a encontrar dificuldades. A cultura departamental é uma das causas dessas dificuldades, e a gestão por processos é uma excelente alternativa para lidar com esse contexto. No entanto, abrir espaço para a visão de processos nesse tipo de cultura significa implementar mudanças, o que gera muitas resistências. Segundo pesquisas, 70% desse tipo de mudança falham. A principal fonte de resistência está na média gerência. E outro motivo para esse alto índice de insucesso é o baixo apoio da alta gestão. Para lidar com as resistências, é preciso enxergar a sua relação com a cultura departamental, a fim de entender as suas causas. Nesse vídeo, de forma simplificada, eu abordo alguns aspectos ligados a esses temas. Começo pelo conceito de processo de negócio, que nada mais é do que o encadeamento de tarefas complementares e interdependentes, realizadas por colaboradores em diferentes departamentos e que resultam em um entregável final. Esses colaboradores possuem competências complementares, as quais, em conjunto, garantem a execução do processo. Enquanto um vendedor é habilidoso no contato com o cliente, outro colaborador na área financeira sabe fazer a análise de crédito. O processo precisa desses conhecimentos que se encontram em departamentos diferentes. Porém, basta um problema em uma tarefa para prejudicar o resultado final. Se durante a execução desse processo exemplo, 4 departamentos receberem nota 10 em seu desempenho e apenas um receber nota 3, o desempenho final do processo tende a ser nivelado por baixo. É essa interdependência que torna o trabalho suscetível a problemas, e por isso é tão importante que a atuação para elevar a eficiência considere o processo como um todo, preparando chefes e colaboradores para um trabalho mais integrado. Essas são as características do trabalho. Em empresas de serviço ou na parte administrativa das indústrias, elevar a eficiência é algo mais complexo, o que compromete boa parte das abordagens de melhoria idealizadas na manufatura. A terceira questão é a influência do organograma dividido por áreas de conhecimento, como finanças, recursos humanos, tecnologia. Essa divisão reúne gestores e colaboradores pela área de atuação, fazendo eles se enxergarem como um grupo, com 2 elos em comum, a área de conhecimento e a liderança dentro da empresa. Isso aproxima os colaboradores de uma mesma diretoria, gerando neles um senso de pertencimento em relação ao grupo. Como consequência, é natural os gestores se comprometerem com os interesses de sua diretoria por se tratar de seu grupo. A quarta questão está ligada à influência dessa estrutura da empresa na definição das prioridades. No organograma, cada chefe de departamento se conecta a um nível superior. As prioridades são formuladas de cima para baixo, percorrendo esses níveis hierárquicos. Esse desdobramento cria um propósito comum para o grupo, que reforça o senso de pertencimento entre os colaboradores de uma mesma diretoria. Ocorre um estímulo à visão funcional nos chefes de departamento, o que significa um foco maior nas necessidades de seu departamento em detrimento das necessidades dos processos. É como se uma parede impedisse cada chefe de enxergar o restante do processo. Na prática, quando criamos um processo, organizamos o trabalho de forma a explorar a complementaridade das competências, pensando na eficiência. Mas com a rotina corrida e a influência desse sistema hierárquico, tendemos a nos ocupar mais do nosso departamento do que do processo como um todo. Essa influência tem origem em algumas relações de causa e efeito, formadas por aspectos subjetivos e pouco visíveis no dia a dia de trabalho. A quinta questão refere-se à execução das prioridades. Nessa integração vertical, as prioridades de cada departamento não se orientam pelos processos, e o desdobramento entre os níveis hierárquicos conduz o pensamento de cada área de conhecimento. Dessa forma, há o fortalecimento da visão funcional dos chefes, levando-os a enxergarem mais seus procedimentos do que o processo como um todo, e dificultando o alinhamento dos departamentos com o entregável final dos processos. A sexta questão é a forma como as empresas medem a eficiência do trabalho. O comum são gerentes avaliarem cada chefe pelo desempenho de seu departamento na execução das prioridades, e cada gerente é avaliado por seu superior pelo conjunto de seus departamentos.
Essa forma hierárquica de avaliar o desempenho dá autonomia para os chefes buscarem o melhor desempenho para seus departamentos. Esses aspectos influenciam a tomada de decisão desses chefes. Como eles possuem uma visão funcional, se alinham pela diretoria e são cobrados pelo desempenho, ao buscarem executar suas prioridades, os chefes atuam sobre seus procedimentos, modificando aqueles que já existem, criando novos e eliminando aqueles que não contribuem com os indicadores departamentais. As relações de causa e efeito neste contexto ficam dessa forma. As intervenções, apesar de buscarem melhorar indicadores do departamento, também podem tornar o processo mais burocrático e disfuncional, prejudicando a experiência do cliente. Dependendo do indicador, a avaliação de desempenho departamental também pode levar a uma falsa sensação de eficiência, com chefes se julgando competentes a despeito do cliente insatisfeito. Outra questão importante é a competição interna. Na empresa, é normal e até saudável um certo nível de competição. Porém, ao concentrar a avaliação de desempenho nos departamentos, acirra-se a competição entre seus chefes, o que não contribui para resolver os problemas dos processos. Esses problemas são críticos, especialmente nas transições onde um departamento entrega o controle do processo para o departamento seguinte. E sua eficiente solução passa pelo diálogo e alinhamento entre os chefes, que devem ser capazes de enxergar o processo como um todo e devem estar conscientes dessas interdependências. Trabalhar a forma de pensar é um pré-requisito para mudar a forma de fazer. Sem isso, não há metodologia de melhoria de processos que possibilite sustentar as mudanças. As relações de causa e efeito ficam dessa forma, e em conjunto elas ampliam a suscetibilidade a problemas, ou seja, a cultura departamental tende a aumentar a incidência de problemas no trabalho. Por essas relações, também fica claro o quanto o papel dos chefes de departamento é importante. Porém, diante de uma iniciativa para melhorar um processo, são eles, justamente, os que mais resistem. Por fim, em uma estrutura hierárquica, os chefes são multiplicadores naturais da cultura departamental. Como líderes de suas áreas, eles são vistos como exemplos, o que tende a fazer os funcionários se orientarem pelas suas atitudes e opiniões. A conclusão é que a estrutura hierárquica traz benefícios importantes para a gestão, mas sozinha ela está sujeita a efeitos indesejáveis que limitam a evolução da eficiência. A gestão por processos é um excelente ponto de partida para lidar com esses efeitos, porque em conjunto com outras competências é possível levar os gestores a enxergarem os processos como um todo e a entenderem melhor as interdependências entre os departamentos. Mas para abrir espaço na cultura departamental é preciso facilitar o apoio da autogestão. Hoje, em 1 minuto, é possível a um diretor fazer um post na plataforma de processos, possibilitando o patrocínio aos projetos de processos. O envolvimento de gestores e da autogestão é fundamental para a consolidação das mudanças. Caso contrário, como a cultura departamental se retroalimenta, ela é capaz de desfazer as mudanças ao longo do tempo. Obrigado por assistir. Se puder dar um feedback ou compartilhar, eu agradeço. Não deixe de assistir os outros vídeos, ler os artigos e trocar experiências com os demais colegas. Vamos fortalecer a área de processos dentro das empresas. Um abraço.